Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, esse vídeo de agora é polêmico, porque todo mundo aí sabe que o Pedro e o Flamengo não está nada bem, né? Pedro não quer treinar e tudo mais. Essa semana está conturbada, a comissão técnica de Felipe Luiz não gostou do que o Pedro fez. E agora, depois da vitória do Flamengo de 2-0 sobre o São Paulo, na coletiva, o Felipe Luiz aproveitou para falar desse assunto, galera. E ele descascou o Pedro, falou tudo que estava no coração dele. Ele falou que era lamentável a atitude do Pedro, galera. Ele falou que beira ao ridículo. Eu vou reagir esse vídeo agora com vocês rapidinho aqui e vocês vão ver o que ele falou. Meu parceiro nunca viu o Felipe Luiz falando algo tão sério, com aquela vontade ali, igual ele falou, galera. Ali eu acho, na minha opinião, que o Pedro não vai ficar mais no Flamengo. E se ficar, o Felipe Luiz ele vai ter aquela conversa cara a cara mesmo ali, botar os pingos nos i para as coisas amenizar de novo, porque parece que as coisas dali vai só piorar. Talvez o Pedro vai sair. Vamos reagir agora e no finalzinho, galerinha, eu peço para você se inscrever no canal, tá bom? Então é isso aí, nós e vamos para o vídeo. Bom, óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento. Bom, primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim, aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito abaixo dos outros, e não consegue acabar o... Bom, galera, então esse aí que vocês acabaram de reagir comigo foi o pequeno trecho da coletiva do Felipe Luiz logo após a vitória de 2-0 contra o São Paulo, onde ele descascou, falou a verdade, ali tudo, né, o que está acontecendo ali dentro do Flamengo, entre ele, né, a comissão técnica e o Pedro, onde ele falou que não é de hoje que o Pedro já vem fazendo corpo mole, que não vem treinando bem, não é de hoje. Só que agora, nessa semana, Pedro exagerou, não quis treinar, tipo, a ética de comissão técnica e treinador e o jogador, o Pedro não está cumprindo, que vamos todo mundo treinar, eu treino você e você faz o treinamento, né? Ou seja, o Pedro deve ter desobedecido ele falou, Pedro, faz isso, com aquela intensidade lá, bora, faz uma corrente, sei lá o que. Pedro, não quis, e se fez com o corpo mole, né? Eu não estou lá dentro para saber a real, mas pelo que o Felipe Luiz falou aí, o Pedro exagerou agora e ele disse que não teve dúvida de tirar o Pedro dessa lista do jogo de hoje.
não pensou duas vezes, não teve dúvida. Galera, eu nunca vi o Filipe Luiz tão sério desse jeito. Eu nunca vi falando sério, ali parecendo que está até com raiva ao mesmo tempo, sabe? Falando ali, não, vai acontecer isso mesmo ali. E, galera, o cara expôs o Pedro. Agora, nos próximos dias aí, vai aparecer a versão do Pedro. Pedro, você acha que o Pedro vai ficar calado? Tipo, ele tem ali um jeito de bom samaritano. A verdade é essa. Ele não vai querer entrar ali em burburinho, fumaça, né? Talvez ele pode ficar quieto, ou talvez não. Só que o mais fácil de acontecer é o Pedro vir também, né? Dar a versão dele da história, contar o que aconteceu. Talvez tenha até mais podre aí. E o Filipe Luiz falou, ó, o problema seu, Pedro, é você e Flamengo. Ou seja, não tem nada a ver. Aqui eu treino e você treina, né? Eu passo o treino e você treina o que eu falo para fazer, né? Eu sou o técnico e você é o jogador. Cada um recebe para isso. Você recebe para estar lá em campo e treinando aqui, e eu recebo para estar lá em campo, lá gritando com vocês, né? Ali posicionando e treinando aqui no CT. Ou seja, cada um tem o seu serviço. Então o que o Pedro está tendo com o Flamengo, né? Com a diretoria do Flamengo, o atrito, o Filipe Luiz não tem nada a ver, é isso que ele falou. Rapaz, eu nunca vi o Filipe Luiz tão chateado daquele jeito ali. Expondo o Pedro mesmo, falando que o Pedro não é de hoje, que treina, né, bem. Já tem muito tempo, já tem algum tempo que o Pedro vem fazendo corpo mole. Eu vi um vídeo, eu acho que foi do Davi Luiz, meu Deus, também. Eu posso estar errado, onde ele falou que o Pedro, né, tem um treinamento assim, meio assim, sabe? E se ele fosse o técnico, ele não colocaria o Pedro para jogar. Eu não sei, galera, esse vídeo é antigo. Eu tenho que rever de novo para poder ver o que o Davi Luiz falou, para falar aqui com vocês. Então eu não vou afirmar não se foi realmente até o Davi Luiz. Mas para vocês verem. Ou seja, as coisas lá dentro do Flamengo, né, com o Pedro e a diretoria do Flamengo, e agora com o Filipe Luiz, estão chatas, as coisas não estão boas. E creio eu que se o Pedro não sentar com o Filipe Luiz e ter aquela conversa, né, séria ali mesmo, de botar os pinos e se acertar ali, sabe, para poder treinar de novo e fazer tudo certinho agora com vontade, eu creio que o Pedro vai sair. Galera, nessa janela eu acho que o Pedro sai, acho que vai acabar o espaço do Pedro, porque o Filipe Luiz falou que a atitude dele, né, contagia até os outros jogadores, e isso é verdade. Quando a panelinha se formar ali, meu parceiro, todo mundo ficar querendo defender o Pedro ali, já era, ou contra ele também, né? Ah, o Pedro não treina? Eu também não vou treinar, não. O cara recebe no treino, por que eu não? Vou treinar, não. Vou treinar, não. Ou seja, galera, o negócio do Flamengo ali pode ir de mal a pior, e eu acho que o Pedro, dessa vez, né, tem tudo para sair do Flamengo. Dessa vez é a chance mais clara que tem para o Pedro sair do Flamengo, é agora nessa janela. E o que vocês acham? Comentem aqui, rapaz. O que está pior não, o que está ruim no Flamengo pode piorar. Pode piorar, eu acabei de fazer um vídeo aqui legal falando do pós-jogo, né, da vitória do Flamengo, onde o Flamengo jogou bem, boa performance, ainda falei do Pedro, falei que o Pedro, né, faltou ele ali para ser o matador do time, onde no primeiro tempo o Flamengo teve até chance de fazer gol, mas faltava aquele novo para empurrar a bola pro gol lá ele, né, onde o zagueiro quase que fizeram os primeiros gols, Léo Ortiz duas vezes, depois Léo Pereira de cabeça, ou seja, faltou o novo, falando bem do Pedro, tipo, galera, o Pedro é um bom jogador, eu queria ele no Flamengo jogando bem, mas se ficar nesse negócio aí, Pedro estiver realmente errado na história, na minha opinião, é melhor ele sair, né? É melhor cortar o mal pela raiz. Tipo, eu não tô falando que o Pedro, pessoa, é o mal, mas a atitude dele pode ser um mal contagioso, né? E se a raiz aí deixar a planta crescer, vai ramificar pelo Flamengo todo. E aí, todos os jogadores vão ter essa atitude ruim também, né? Segundo o Filipe Luiz. E na opinião de vocês, o que vocês acham? O Pedro realmente é o vilão da história? Ou é o Filipe Luiz? Quem está certo? Comentem aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. E qualquer coisa, eu venho aqui de novo. Fique todo mundo com Deus. Ah, não, calma aí. Já esquecendo, né, de pedir. Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho de notificação. Divulguem esse canal para geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda, com a sua inscrição. E a meta de likes para esse vídeo é 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente, eu vou agradecer bastante a Deus. Obrigado, meu Deus. E a vocês também. Obrigado, galera. Agora sim, fique todo mundo com Deus. E falou!